Boa noite, Lucas. Beleza? Então, eu te mandei aí, cara, um livro de economia aplicada. Geral, tem muito livro de economia que ele é voltado mais para ciência, para direito, né? Porque tem, querendo ou não, tem bastante coisa a ver, né? E voltado para sociologia. Inclusive, você vai achar até alguns tópicos de sociologia, né? Falando como que é a distribuição dentro do socialismo, capitalismo, essas coisas. Mas o foco desse livro ele está mais no que é economia mesmo e no que a economia faz, certo? A economia, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência social, ou pelo menos assim é definida, né? O conceito de economia é uma palavra que deriva do grego, que significa administração de uma casa ou estado. E o que ela é? Por definição, ela é uma ciência social que estuda como o indivíduo e a sociedade escolhem usar recursos limitados. Que recursos limitados? Mão de obra, terra, matéria-prima. Por exemplo, um exemplo de matéria-prima, por exemplo, petróleo, um exemplo grande, né? Mas é uma matéria-prima, né? Petróleo, para atender necessidades humanas não limitadas, ou seja, os recursos são limitados. As necessidades humanas, elas são ilimitadas. Elas não têm limite. E o que é isso? Chama de escassez, né? Porque não tem recursos infinitos para poder distribuir para todo mundo de forma igual. E se distribuir de forma igual, o ser humano está sempre querendo mais, alguma coisa. Então as necessidades humanas elas são ilimitadas. Então aquele que está fornecendo, que está ofertando, né, ele tem um recurso limitado para aquele que está demandando, que está querendo, né, que ele vai estar sempre querendo mais. Como produzir, né, e distribuir estes recursos, sejam eles mão de obras, terras, plantações, na sociedade, é o tema principal, é o que a economia procura responder. Por exemplo, como usar o recurso, quanto de recurso você tem, como distribuir e para quem que você vai distribuir. Vamos supor que eu tenho, por exemplo, na minha terra eu encontrei, sei lá, estou mexendo lá e encontrei esmeralda. Falei, pô, beleza. Qual é a quantidade que eu encontrei? Qual que é o público que tem interesse nisso? Para quem que eu vou vender isso? Eu posso vender esmeralda para pessoas que vão usar ela como material para poder fazer outra coisa, posso vender como joia, eu procuro o público-alvo disso, né? Agora um exemplo mais simples, né? Eu vou produzir manteiga, eu tenho essa capacidade de produzir manteiga. Para qual público que eu estou produzindo manteiga? Aí entra várias questões, que mais pra frente você vai vendo que elas vão se enquadrando. Né? Tipo, tem tantas pessoas comprando manteiga. Aí eu começo a vender isso. Aí vai entrar a competição. A pessoa vai ver que está dando certo e vai começar a produzir manteiga também. O que vai fazer com que eu abaixe o preço, ou produza uma manteiga de melhor qualidade, ou vou fazer um marketing. Mas o tema central da economia é descobrir como você vai produzir e distribuir isso aqui de maneira eficaz, os recursos que são limitados, numa sociedade onde as necessidades humanas são ilimitadas.
Deu para pegar a ideia mais ou menos? Aos pouquinhos vai ficando mais tranquilo de ler. No começo, quando você for pegar esse livro, vai ter vários termos técnicos que às vezes pode ser que vá te desmotivar. Não desanime por isso. Pegue esses textos, procure eles. Por exemplo, são termos pequenos que se compensa procurar. Por exemplo, o que é escassez, o que é, por exemplo, bens e serviços, que podem ser isso daqui, ó. A terra pode ser um serviço. Se eu tenho uma terra, eu posso fazer o que com ela? Eu posso alugar ela para alguém, certo? Se eu tenho uma terra, eu posso fazer o que? Eu posso plantar alguma coisa nela e vender essa coisa. Depende da quantidade de recursos que eu tenho e depende do público que eu vou atingir. Aí vai entrar em vários modelos de como isso é respondido, né? Vai entrar no socialismo, vai entrar no comunismo, vai entrar no capitalismo, que é a troca. Isso aqui vai ser sempre uma troca, né? Você vai pegar uma coisa e vai trocar por outra. No caso do capitalismo, a gente vai pegar um bem ou um serviço, por exemplo, mão de obra. Vou estar oferecendo um serviço a troco de dinheiro, né? Eu vou lá, vou trabalhar e vou receber o dinheiro, né? Uma terra, por exemplo, eu posso vender essa terra e vou receber um dinheiro. Eu posso plantar nessa terra, eu vou pagar a mão de obra para plantio, investir em máquina e depois distribuir isso para a sociedade. E vejo como o público vai reagir a isso. Matéria-prima. Eu posso encontrar petróleo, avisar para o governo que eu encontrei o petróleo, aí eles vão tomar tudo. Posso encontrar o petróleo, procurar uma refinaria e falar com eles, achei aqui e tal, e vou te vender a localização. Por exemplo, outro tipo de matéria-prima, fósforo, tem vários. Os exemplos vão indo aparecendo, certo? Um dos principais, vou pegar um apagador aqui. Um dos principais que mais vai aparecer é o conceito de oferta e demanda. Oferta e demanda. A demanda é a procura. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Um bem demandado, né? Isso pode vir de várias coisas, de criação de valor, de marketing, pode surgir do nada. Por exemplo, o morango do amor, ele explodiu, né? Todo mundo queria morango do amor. A demanda, a procura pelo morango do amor estava lá em cima, no talo. E a oferta, ela era pequena. Foi uma coisa que do nada descobriu o que precisava, mas quando eles analisaram que estava todo mundo procurando, o que eles fizeram? Eles produziram muito mais. Então a oferta aumentou. Certo? Então a demanda é a procura e a oferta é aquilo que está se procurando. Quanto maior a procura, menor. Quanto maior a oferta, menor a procura. Se tem muita coisa vendendo ao mesmo tempo, menos pessoas vão procurar isso. Entrou nada, tipo, não vou querer mais, né? Agora, vamos supor que tem uma coisa bem, bom lá, um diamante, que é uma coisa considerada rara. Aí todo mundo quer. Por quê? Porque tem pouco.
que ela quer ser exclusiva. Aí a gente entra na parte social, né? Da teoria. Por que a pessoa vai querer o diamante? Porque ela quer ser exclusiva. Aí vai entrar as coisas na moda. Por exemplo, uma coisa que está em demanda agora, carro elétrico, que está em grande oferta. Carro elétrico e a demanda por carro elétrico. Por quê? Porque ninguém quer gastar mais dinheiro com gasolina, porque a gasolina está com preço no talo. Então você está olhando o preço, está avaliando o preço do mercado, né? Beleza, o preço da gasolina. Seu carro é movido a gasolina. O preço da gasolina está lá no talo. Aí aparece uma alternativa, que é um carro que não gasta gasolina, um carro elétrico, uma coisa nova. Só que o preço do carro elétrico está lá no talo. Mas ele não vai gastar gasolina. Se você não tiver noção, você vai só pela propaganda e pega um carro elétrico. Agora, aprendendo um pouco de economia, você vai poder fazer o cálculo da quantidade de gasolina que você vai gastar com um carro movido a gasolina e quanto tempo que vai demorar para que esse carro aqui passe a custar o valor do carro elétrico. Isso é só uma introduçãozinha bem basiquinha mesmo, tá? O livro eu estou te encaminhando agora. E também tem um livro muito bom de matemática. Ele não pega só a parte financeira. Ele pega matemática financeira, ele vai para contabilidade, e é um livro que eu recomendo bastante que você leia mesmo. E qualquer dúvida você pode mandar para mim que eu vou te responder assim que possível, viu? Com o maior prazer. Jesus abençoe.